Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do Café e Podcast Saúde e Segurança no Trabalho. Eu sou Andréia Oliveira, jornalista, e ao meu lado Eduardo Mota, CEO da CampMed Clínica de Saúde Ocupacional. Boa noite. Hoje nós continuaremos falando do tema riscos psicossociais no trabalho, né? Um tema atualíssimo e que mudou recentemente, né? Com a atualização da norma, e a gente quer saber o que isso implica diretamente para os empresários, para os gestores e para os líderes. Boa noite, prevencionistas. Aqui é Eduardo Mota. Hoje nós vamos conversar com nossa psicóloga, neuropsicóloga, a doutora Luciane Bonfim. Ela tem 25 anos de experiência, tem especialização em psicopedagogia, psicossocial, né? E vem fazendo parte da nossa equipe. Doutora, quem é a doutora Luciana Bonfim? Olá, eu sou neuropsicóloga e nessa carreira tenho vários anos de experiência no âmbito organizacional, né? Então, fazendo a parte das avaliações psicológicas, treinamentos, recrutamento e sempre voltado ao desenvolvimento de pessoas. Estou muito feliz de estar aqui debatendo um assunto que está em pauta e muito importante, que são esses riscos psicossociais. Obrigado, doutora. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, Andréia. Café Podcast. Ele tem o apoio de Nélio Servopa. Servopa, a maior do sul do Brasil. Se você queira trocar sua frota, busque o Nélio. O Nélio está aqui embaixo da nossa tela, o contato dele, né? Grupo Servopa, há mais de 70 anos realizando sonhos. Quer uma carta de crédito? Procure o Nélio Servopa. Servopa, Volkswagen, Honda e BYD é Servopa. Gostaria de fazer um agradecimento também a Marktech. Marktech, 25 anos no mercado, vencendo barreiras. Sempre ajudando a automatização em portas, alarmes, né? É uma empresa de tecnologia de ponta, ela se situa em Campina Grande do Sul. O telefone da Marktech está também ali embaixo, no Gustavo em 1050. Liga lá, vá tomar um café com Tássio, vá fazer o seu orçamento na Marktech. São especialistas também em material da linha branca, peças para máquinas de lavar, geladeira, automação de portão, câmeras e alarmes. Se você precisa dar uma segurança a mais na sua empresa, na sua casa, conte com Marktech, 25 anos cuidando do seu patrimônio. E se você é empresário, gestor ou profissional de SST, fique ligado na nossa conversa, nas nossas redes sociais, porque o conteúdo que a gente vai trazer aí pode mudar a sua visão em relação à produtividade, cultura organizacional e prevenção. E um cafezinho também aqui, né? Hoje nós temos um cafezinho com a doutora. Doutora, pela definição da OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Essa definição ela é bastante atual, embora ela tenha sido feita há muitos anos atrás, né? Ela é de 1946. Mas parece que só agora a sociedade está se voltando mais a essa questão do bem-estar mental, né? Isso tem, acho que, pesado mais, né, nas discussões. Eu queria que você falasse um pouco do quadro de saúde mental no mundo e no Brasil. Agora está assim, sendo muito importante isso, porque o que se percebe? A gente está vendo que a maioria dos afastamentos, né, principalmente do trabalho, as pessoas ativas, elas estão sendo afastadas pelo quadro de saúde mental, por algum sofrimento psíquico, né? E as pessoas que não estão trabalhando também têm um quadro de a ansiedade, depressão, né? Está no nível, assim, num pico muito alto, principalmente aqui no Brasil. O Brasil, eu acho que é um dos países líderes
na depressão e na ansiedade. Né? E daí, falando do âmbito organizacional, isso representa no rendimento, né, do trabalhador e, consequentemente, a empresa sofre com isso, porque há muitas faltas, as pessoas não se comunicam direito, né? Muitas vezes as pessoas também guardam isso para si, elas não colocam para fora, elas não querem, digamos, passar por fraca. Infelizmente, aqui no Brasil, a depressão é vista como não é uma doença, né? A pessoa que é fraca, não tem o que fazer, arruma coisas. Uhum. Tá. Dentro desse contexto, doutora, podemos dizer que a depressão hoje, a ansiedade, a síndrome do pânico, pode ser a doença do século? Pode, com certeza já é, né? Com certeza já é. E conversando com muita gente, né? Muitos CEOs de empresas, muitos funcionários até, a gente vê o uso de medicamentos muito comum. Vários amigos têm empresas hoje, porque a gente sabe que o mundo mudou muito, as pessoas mudaram muito, as informações que estão aí estão de fáceis acessos a todo mundo. É preocupante isso? Sim. Hoje uma das síndromes, né, que eles estão falando muito é a síndrome do burnout, né? O que é isso? O que diferencia uma depressão, uma ansiedade do burnout? Que o burnout é voltado para o âmbito do trabalho, né? São o estresse, né? Aquela exaustão, aquela fadiga que eu tenho relacionada ao trabalho. Né? Então, sim, eu posso desenvolver uma depressão? Posso. Posso desenvolver uma ansiedade? Sim. Mas o burnout é relacionado ao meu ambiente de trabalho. Né? Muitas vezes questões de salário baixo, a pessoa não se sente bem. Muitas pessoas chegam no domingo, né, já com aquela pressão. Amanhã é segunda, eu tenho que ir para o trabalho, eu não me dou bem com algum colega, algum superior, eu não tenho apoio, né? As minhas tarefas não são claras, o que eu tenho que fazer? Né? Então, isso já vai gerando, e o burnout é essa exaustão, né? Como que eu me sinto? Eu não me sinto capaz de desenvolver o meu trabalho, eu não me sinto feliz em fazer as minhas tarefas cotidianas, eu acabo procrastinando, deixando de fazer como eu fazia, né? Eu me sinto muito mal, eu não me sinto capaz, né? E tem aquela parte que eu sou daí o quê? Como hostil com os colegas, hostil com os superiores, né? Então tem toda uma gama de fatores, né, que me leva a isso. Eu acho que todo mundo aqui já recebeu uma ligação de um telemarketing, por exemplo, né? A gente fica bravo às vezes, fica ligando, fica insistindo, mas por outro lado, existe uma pessoa do outro lado da linha que está sob pressão dela mesma, porque ela precisa atingir uma meta que muitas vezes é inatingível, e tem a pressão psicológica da empresa, né? Então, é muito difícil. E cada empresa vai ter um foco diferente, né, desses riscos. Muda cada empresa, porque elas têm segmentos diferentes. Então, o que eu tenho na empresa A, eu não tenho na B. São fatores psicossociais diferentes. Eu vou dar um exemplo interessante. Para mim, foi muito comovente, né? Em relação a isso. A gente dá palestras, treinamentos em várias empresas, né? E eu reencontrei uma pessoa num posto de gasolina, né? Aquilo me comoveu muito. Ele chegou e falou, a gente fala em nossas palestras, né, em nossas conversas, sobre todo o contexto da saúde do trabalhador. E naquele dia eu cheguei e abordei essa questão do erguer a cabeça e seguir em frente, que muitos de nós temos que fazer.
Sim. Né? Erguer a cabeça e seguir em frente. Depois, eu vou emendar uma outra pergunta para a senhora para completar esse meu testemunho, digamos assim, Andréia, doutora, que mexeu muito comigo. Ele chegou, eu fui lá, abasteci meu carro, fui pagar, ele voltou e falou: você não é o Eduardo Mota? Eu falei: sou. Sabia que você deu uma palestra na minha empresa numa semana de CIPAT? Eu estava prestes a abandonar 2 filhos pequenos, minha esposa. Eu ia tirar minha vida. Por quê? Porque as contas vêm. E quando você falou erga a cabeça e siga em frente, eu ergui, né? Dentro desse contexto, doutora, podemos separar os problemas pessoais que a gente tem no dia a dia, no convívio com a família, no convívio com os amigos e no profissional? O ideal seria que sim. Mas eu acho que as coisas se misturam. Porque você, muitas vezes, no convívio em casa, não está muito bem. E, por exemplo, a empresa, né, às vezes não te dá aquela segurança do próprio trabalho. Né? Você tem muita rotatividade na tua empresa, você não sabe se você vai conseguir ficar até o próximo mês para pagar os boletos, ou se você pode fazer um empréstimo que exija que você tenha que assumir uma conta, né, parcelas. Então, eu acho que hoje o Brasil vive muito isso, né, muita instabilidade, não só do emprego, mas o nosso foco aqui é esse, né, o trabalhador, o colaborador, né, então ele não tem essa segurança. E é difícil separar, muitas vezes, os problemas que eu tenho em casa e não levar para o trabalho e vice-versa, né? Vamos juntar isso. Existe diferença entre o risco psicossocial e, perante o trabalhador, esse risco psicossocial, esse problema que ele enfrenta dentro da empresa e o problema que ele enfrenta no dia a dia, na rotina, na vida dele pessoal? Existe diferença psicologicamente falando? Psicologicamente falando, eu acredito que se mistura, né? Não vai ter como separar. O que acontece? Muitas vezes a jornada de trabalho, né, a carga de trabalho é exaustiva. Então ele vai para casa muito cansado e não tem esse tempo de recuperação, né, para começar o outro dia. Ou às vezes ele precisa, quando ele está assim sob muita pressão, existe aquela fuga, né? Ou não vou direto para casa, ou eu vou para um bar, eu vou tentar extravasar esse meu dia exaustivo para, quem sabe, chegar em casa um pouco melhor. E às vezes isso não acontece, né? Chega um pouco pior. Então, sim, daria para separar, mas eu acredito que no dia a dia, na prática, isso não acontece. Tá. E doutora, quando a gente fala de empresa, de forma clara e objetiva, você já citou algumas coisas aqui, o burnout, né, pressão por metas, tal, mas o que são os fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho e exemplos comuns que você já tem encontrado nas empresas? Então, assim, um dos principais riscos, né, é a comunicação não é clara. Então, eu não sei que eu preciso, qual que é a minha função. Eu exerço várias tarefas. E não é claro o que eu preciso fazer, até onde eu vou e até onde o meu colega começa, né? Outra coisa é assim, uma ambiguidade. Então, eu vou ter uma ambiguidade de tarefas e acabo, às vezes, fazendo por outra pessoa que vai fazer menos que eu. Né? A carga excessiva. O caminhoneiro, por exemplo, ele tem que sair de uma cidade X e chegar a uma cidade Y. Ele tem um trajeto, um tempo para fazer isso. Isso não conta se ele pega um acidente, por exemplo. Ele tem que fazer, né? Então, isso é um dos riscos. O assédio, né? O racismo, o bullying,
né? São fatores que acontecem. E relacionamentos tóxicos, né? Aquela fofoca, eu falo alguma coisa, aí quando chega lá digamos, no outro setor, a história já está totalmente ao contrário, né? Então, assim, o puxa-saquismo, né? Que existe muito. Então, eu puxo o saco para me beneficiar e você, né? Você que se vire. Então, assim, eu acredito que esse é um dos principais, né? Que a gente encontra hoje. Não só relacionamento tóxico, como essa conversa, né? Essa comunicação truncada que existe. Entendi. E como que esses riscos psicossociais impactam produtividade e resultado financeiro para as empresas? Impactam bastante, né? Porque, assim, não só eu posso faltar, né, ao trabalho por problemas psicossociais, né, por uma ansiedade, por uma depressão, uma tristeza, mas eu também posso ir para a empresa e estar sentindo tudo isso. E daí o meu trabalho eu não consigo desenvolver. Né? Então, eu estou também prejudicando a empresa nessas duas formas. Então, o que é legal? É justamente prevenir. Mas se isso já existe, então tem que conseguir corrigir, tentar minimizar o máximo possível. Claro que tem situações, tem funções que isso não acontece, que existe essa pressão, existe essa, digamos assim, essa dificuldade, né, em anular totalmente esses riscos psicossociais. Mas tendo digamos assim, esse monitoramento, esse diagnóstico, o empresário ele vai ter um trabalhador mais feliz, digamos, mais saudável, né? E trabalhadores mais saudáveis, eles trazem uma produtividade maior, né? Então, vai ser ganho para os dois lados. Tá. Existe uma relação direta ali entre sobrecarga e aumento de afastamentos? Sim. Existe, né? Porque se eu não dou conta do meu trabalho, a tendência é eu querer arrumar um jeito de eu vou tentar dar conta. Então, eu vou acabar me esforçando em demasia, né? E isso, a longo prazo, eu não vou conseguir. Né? Por exemplo, eu trabalhei com bancos, né? Durante muito tempo. Então, assim, bancos têm metas também que são inatingíveis. Então, se eu pego um gerente que ele está sob pressão, ele vai passar essa pressão para os subordinados. Aí, ele não dá conta. Ele pede para se afastar. Aí eu vou e pego uma outra pessoa e coloco nessa gerência. Só que eu não vou ver a causa. O que está acontecendo? Então, quer dizer, eu só vou colocar uma pessoa para também, a longo prazo, ficar com os mesmos sintomas, com a mesma, o mesmo sofrimento psíquico. Então, tem que procurar a causa. Resumindo, resultado. Sim. Busca por resultado. E o que sai mais caro, então? Prevenir ou lidar com os problemas depois? Prevenir, com certeza. Tá. Eduardo, se você tivesse que orientar o empresário que quer começar certo, né? Quer começar agora, quer começar a fazer tudo certinho, o que é necessário? O que ele precisa fazer? Uma visão geral estratégica. Porque dentro desse contexto, né, eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas conversas, esse bate-papo alegre que nós estamos tendo agora, descontraído, e bem informativo, né? Que qual que é o bem principal da empresa? É o funcionário. Sem o funcionário, né, a empresa não tem ganho, não tem custo. E hoje um funcionário afastado por problemas psíquicos, por pressão, ou por alguma forma que venha deixar ele ausente do seu emprego, a empresa tem um transtorno muito grande, né? Porque muitos empresários, né, a empresa tem que se sustentar para pagar salário, tem que produzir, mas existe a produção, a visão da forma correta, da forma eficiente, da forma segura e da forma limpa
né, de trabalho sem pressão, mas sim com objetivos. Dentro dessa visão, o empresário tem que ter uma visão estratégica, não só de lucros, né, mas sem lucros a empresa não caminha, né, mas uma visão de, se ele fizer o trabalho correto, se ele fizer o trabalho certo, por isso que as normas existem. Porque muitos hoje, a gente vê, quem vê jornal, ainda infelizmente tem muito trabalho análogo à escravidão. Perto de nós, não longe de nós. Estamos numa capital, né, por sinal uma das maiores do Brasil, né? Existe muito trabalho ainda próximo nosso, que o funcionário não tem condições mínimas de saneamento, não tem condições mínimas de trabalho, não tem EPI. Um funcionário desse tem a saúde mental em dia? Ele vai chegar em casa e vai fazer o quê? Ele não vai nem chegar em casa. Ele vai passar onde? No bar da esquina, tomar uma pinguinha antes de chegar em casa, para poder esquecer a rotina do dia dele. Por quê? Porque tem muitas situações que a gente não enxerga, né? Que a dor do empresário é juntar ali o suadinho, né? E a dor do funcionário é pagar do empregado suas continhas em dia. Isso atrapalha muito. E se ele tem essa pressão, essa falta de condição de trabalho, né, ele entra em colapso. Ele entra no início da nossa conversa, né? Sim. Em medicamentos para poder controlar isso. Hoje o empresário, existe uma lei que nós vamos abordar aí para frente, né, que está fazendo para que o empresário cumpra essas normas básicas de segurança, né? Que veio a questão ergonômica, hoje veio o psicossocial para somar, né? Qual que é o início, que foi a pergunta da Andréia? O início é ele se conscientizar que um funcionário saudável é lucro para ele. É absenteísmo zero, é o funcionário trabalhando motivado, é o funcionário trabalhando minimizando riscos de acidente, cuidando do companheiro do lado. É aquilo que eu falo na empresa todo dia, que eu falo nas palestras. A gente se vê mais dentro da empresa do que a gente vê a família da gente. Lá, a empresa, seja qual ela for, é a nossa segunda família, né? É o nosso segundo lar. Nós estando bem na casa que nós vivemos, nós somos produtivos. E dentro desse conceito, infelizmente, vem normas para quê? Para que melhorem as condições de trabalho. Só para melhorar as condições de trabalho? Logicamente não. O absenteísmo hoje está gerando muito ônus para o governo. O governo veio com esse propósito para quê? Para fazer que o empresário enxergue que também causa doença psíquica, né? Um ambiente de trabalho inseguro, um ambiente de trabalho sob pressão, um ambiente de trabalho sobre aquela questão bancária que você falou, meta, produção e assim por diante. O que o empresário tem que fazer hoje? Se conscientizar, buscar empresas certas, porque hoje é lei, hoje não é mais vamos deixar para o amanhã. O amanhã já passou, né? As empresas que a gente fez alguns trabalhos diminuem em 40% o absenteísmo. Os funcionários eles trabalham mais contentes, porque existe um trabalho em cima do nosso trabalho. Existe depois um controle. Não é só pegar esse documento, largar na empresa, fiz teu risco psicossocial, tchau, um abraço, eu quero o meu. Não é assim que funciona. A empresa séria, ela cuida da empresa que os deu o aval
né, de fazer a gestão e a segurança e a medicina do trabalho. Tem muita gente hoje fazendo documento dizendo que é psicossocial, entregando para a empresa com assinatura de quem? De um técnico, né, com assinatura de uma pessoa, de um gestor lá da empresa, de RH, um próprio gestor com um pouquinho mais de conhecimento ali, uma liderança. Doutora, agora eu repasso essa pergunta para a senhora. Quem pode estar fazendo esse levantamento psicossocial que não é um documentinho de gaveta, que vai para dentro do PGR e vai ser constado aonde? Muitas vezes no aso do funcionário. Vai ter um questionamento lá sobre os riscos psicossocial, sobre a anamnésia, sobre a situação que esse funcionário vem, né, passando dentro do ambiente de trabalho. Nada surreal, mas sim muito real, muito realista, que acontece hoje em muitas empresas. E o detalhe, tem muitos empresários que vêm com aquela cabeça ainda da década de 80, da década de 90, né? O que mudou de lá para cá? Perante a visão psíquica do trabalhador e do próprio empresário da empresa. Volto a falar, a empresa tem que ganhar, tem que lucrar. Se ela não lucrar, ela não tem ônus para honrar com seus compromissos, né? O que mudou de lá para cá? Bom, primeiro vamos responder a tua primeira pergunta, né? Eu vou puxar a sardinha para mim. Eu acho que o psicólogo, ele está, no caso, né, da Campmed, que eu trabalho, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu tenho técnicas, eu tenho instrumentos psicométricos para mim fazer essa interpretação dos fatores de risco. O que acontece? Primeiro, eu vou fazer uma identificação, né, na empresa desses fatores. Depois a gente vai fazer o mapeamento. O que é esse mapeamento? É a classificação por prioridade e gravidade desses riscos, né? Eu não vou trabalhar todos os fatores, eu vou trabalhar, a princípio, os mais graves, né? Então, assim, qual a pessoa, na minha opinião, mais capacitada para isso é quem entende do psicológico, né? Quem entende, porque é psicossocial. Então, eu acho que é uma gama muito grande para os psicólogos, mas não trabalhar sozinho, né? Eu acho que nós temos que ser uma equipe, né, para fazer isso. Mas a parte de avaliação, da interpretação desses riscos, do diagnóstico e do monitoramento desse plano de ação, que a gente tem que ter um plano de ação, né? E depois esse monitoramento, para ver se isso realmente está dando certo, se foi adequado, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer esse estudo e não acaba só simplesmente em fazendo esse documento, né? Como o Eduardo falou, não é só fazer, elaborar e guardar na gaveta. Nós estamos lidando com vidas, com pessoas, né? Então, precisa ter essa responsabilidade. Então, é feita uma avaliação do ambiente de trabalho. Sim. E os funcionários, eles também são avaliados um a um? Existe algum tipo de questionário que precisam responder? Como que funciona? Isso. Existem formulários, existem outros instrumentos de avaliações, né, que a gente pode fazer em grupo ou não. Aí depende muito do tamanho da empresa, né, do tempo. Mas, assim, a princípio, é todos os colaboradores. Não é só o grupo, digamos, na parte operacional é o grupo que dá mais acidente, mais problemas. Não. É feito essa avaliação desde a parte de diretoria, gerente, supervisor, líderes, todos têm que fazer. Inclusive diretoria. Sim. Também passa. Sim, todos. Porque há lideranças tóxicas. Muito, né? Muito. E o importante, tá? O empresário não precisa ficar com medo desse levantamento, porque ele é 100% anônimo. Porque entra na lei LGPD, o funcionário, ele preenche por setor,
onde é diagnosticado o setor que tem mais risco, a função que tem mais risco, né? Só que nem um funcionário é exposto a nome, né, dentro desse questionário. É feito um questionário pontual, mas não pessoal. Isso que fique muito bem esclarecido, né, doutora? Sim. Porque nós não estamos para levantar quem está doente somente, mas o que está deixando esse funcionário doente. O que pode, né, tá interferindo dentro da empresa para que esse funcionário, né, adquiriu, ou aquele setor adquiriu tais disfunções psicossociais. É isso que é importante. Sim. Não é o Joãozinho, o Pedrinho ali, esse questionário é feito de forma parcial, né, e ao mesmo tempo imparcial, porque nós não colocamos nomes, né, de funcionários, de colaboradores, mas sim setor, função, cargo e, principalmente, protegendo o funcionário, disposição a o nome dele à empresa. Isso é muito importante que a gente deixe bem claro, né, porque o funcionário às vezes tem medo e pode negligenciar algumas situações que acontecem, né? Porque, vão saber que sou eu. Não. Isso é feito de forma genérica, setoriado, né? Feito com descrição, com precisão, para chegar num diagnóstico preciso de que, qual a função, qual o setor, o que está acontecendo, que está afetando esse colaborador dentro desse contexto psicossocial e dentro dessa empresa, para a gente entrar com medidas mitigatórias para poder minimizar e até mesmo eliminar esse risco que ele está exposto. Que vem a pressão, vem a questão emocional, às vezes o despreparo físico, o despreparo profissional, que tem muitos funcionários que colocam em questão de pressão. Por quê? Porque ele é jogado no ambiente de trabalho e não tem o quê? Muitas vezes o conhecimento e o treinamento para estar executando aquela atividade. Isso atrapalha muito. Eu já vi muito isso dentro de empresa, né? Uhum. Isso é importante. Te digo, em números assim que a gente acompanha, é de 10% a 15%. Quando a gente fala de cultura organizacional, liderança, né? Quanto que é o peso desses fatores numa questão psicossocial? Bom, se eu estou trabalhando numa empresa e eu não consigo ter acesso ao meu líder ou ao meu supervisor imediato, né? Isso dificulta muito a minha vida, porque eu não vou saber tirar uma dúvida, eu vou ter medo, muitas vezes, de perguntar, né? E se o meu líder, o meu supervisor, ele não é acessível, eu acabo me calando e fazendo do meu jeito. E, assim, a parte da organização, eu acredito que tem que estar, assim, bem claro as coisas, né? As coisas têm que ser transparentes. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, o meu papel e a minha importância, né? Claro que eu tenho também deveres, né? Não é assim é só a empresa que precisa fazer coisas. Não, eu também preciso. Eu acho que ambos têm essa responsabilidade. Uhum. Né? Então, por isso, é tão importante estudar a empresa, né? Saber com quem você está lidando primeiro. Uhum. Né? Para daí você chegar na parte dos colaboradores. Eu preciso saber qual é o objetivo da empresa, né? Entender essa empresa, como ela funciona, e daí também olhar para os colaboradores. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Só que, infelizmente, tem empresas que só estão olhando o seu benefício próprio, né? Uhum. E com isso, a longo prazo, ela acaba se prejudicando muito, porque a parte do colaborador doente é um outro colaborador que ela vai ter que colocar, né? E provavelmente afastar depois. Então, é uma coisa assim, é cíclico. Tá.
questão quando a gente fala da liderança. Um líder despreparado é um fator de risco. Sim. Então, e o que a gente pode citar de características, né, para que as empresas tenham bons líderes, forme bons líderes, né? Que características psicológicas, né, psicossociais, emocionais, esses líderes têm que ter para lidar com os colaboradores? Bom, geralmente, né, nas empresas maiores é feita uma avaliação psicológica antes de ele entrar nessa empresa, né? É dado para a gente as características que a empresa deseja desse líder e a partir disso a gente faz essa avaliação para saber se ele está, se ele cabe, né, nesse cargo, nessa empresa. Mas algumas empresas, o que acontece? Eu vou pela indicação. Então, eu tenho um cargo X, mas eu tenho você que está precisando de um trabalho, então eu coloco você numa liderança. E você não conhece o trabalho, você não sabe o que os teus subordinados vão fazer. Aí você não sabe. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Né? E em relação às habilidades relacionais mesmo, como é que um bom líder é? Primeira coisa, ele tem que ser acessível, né? Ele tem que saber ouvir. Né? Não pode ser opressor, ele não pode pegar essa posição que ele tem para coagir, né? Para coagir o funcionário de alguma forma. Isso são as principais. Ele tem que saber lidar com a outra pessoa, respeitar. Né? O trato tem que ser no respeito. Né? Isso e bom senso. Né? Vamos para a parte prática, doutora? Isso que é importante. Parte prática, o que é? Parte prática é um bate-papo que a gente vai ter. Aquela resenha simples, objetiva, bem lógica, né? Dentro dessa questão, é barato manter um funcionário psicologicamente saudável dentro da empresa? Sai barato, né? Muito mais barato do que esse funcionário adoecer por algum motivo e você ter que afastá-lo, né? E daí colocar outro e sem saber qual é a causa de tudo isso. Né? Dentro desse levantamento de risco, vamos repassar, né? Nós já falamos que o colaborador não é exposto ele fica no anonimato. Sim. Né? Qual que é a importância? Porque vai ter muitos, né, colaboradores acompanhando o nosso canal, ouvindo, tirando dúvidas. Qual que é a importância dele ser fiel e realista nas perguntas que ele responder? Qual que é a importância disso, tanto para ele quanto para a empresa? Porque ele vai estar falando a verdade do que realmente está acontecendo. Né? E o fato dele, o nome não sair, isso aí deixa ele mais à vontade para ele poder realmente falar. Né? O que está acontecendo? Porque muitas vezes o que acontece é relacionado à liderança. E daí como que ele vai falar? Né? Então, como que ele vai falar, por exemplo, que ele está sofrendo um assédio? Se, muitas vezes, é essa liderança que faz, né? Esse assédio moral é muito, digamos assim, é muito corriqueiro. Então, assim, o fato dele permanecer no anonimato, isso dá a ele essa autonomia, né? Dele poder falar. Dele poder se abrir, porque ele sabe que ele não vai ser exposto, que ele não vai ser apontado, né, como o dedo duro, o fofoqueiro, né, e não vai ter represálias. Em relação, doutora, ao colaborador que, por exemplo, já tem um problema, que talvez até nem seja do ambiente de trabalho, né? Mas tem uma depressão, às vezes até está em tratamento, né? Porque a gente sabe que saúde mental é um tabu ainda, Sim. né? Muitas pessoas escondem, né? Porque muita gente julga e diz, é falta do que fazer, né? Esse tipo de coisa. Como é que ele vai ter a segurança, né? Como é que vocês conseguem fazer isso? De deixar essa pessoa à vontade o suficiente para ela não esconder
isso que ela Sim. está sofrendo. Eu acredito que você começando com um bom rapport com esse funcionário, né? Você deixando dar essa segurança para ele. E isso a gente se faz durante uma conversa. Né? Ele confiar que realmente ele pode se abrir. Porque as pessoas não são acostumadas a falar sobre elas. Nós somos acostumados a falar sobre o outro. Né? O outro tem todos os defeitos. Nós não. Mas e quando a gente fala de um defeito do outro, né? Só passando rapidinho, é porque a gente já fez ou vai fazer. Né? O que nos chama a atenção no outro é o que está dentro de nós. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é dar que ele fique confortável, né? Que ele se sinta acolhido, que ele se sinta importante, que a opinião dele vai ser relevante para aquele momento, né? Eu acredito que à medida que você se sente importante para aquela, para essa entrevista, vamos dizer assim, você acaba se colocando, né? Eu acredito muito nisso. Legal. Dentro dessa questão, doutora, nós podemos identificar algumas situações interessantes. A desmistificação, né? Ou desmistificando, né? Essa exigência significa que a empresa e o empresário têm responsabilidade sobre a saúde mental do colaborador? Tem. Por quê? Ele tem responsabilidade porque, assim, você, como empresário, né, você tem que conhecer, né, conhecer o seu colaborador. Pelo menos você tem que ter, através do supervisor ou líder, saber o que está acontecendo dentro da sua empresa. Claro, tem empresas grandes que o diretor, por exemplo, ele não vai saber, né, o que está acontecendo com todos. Tem empresas com 3.000 funcionários, mas eu preciso saber através de alguém. Alguém precisa me passar isso, né? O funcionário, ele não pode ser mais um número substituível, né? Quando você passa a ser um número, você é rapidamente substituível. Então, assim, eu preciso saber o que acontece dentro da minha empresa, de alguma forma. Eu não posso me abster e ficar fechado, né, no meu mundinho ali, achando que só mandando as coisas vão dar certo, né? Eu preciso ter essa mão dupla. Eu preciso saber como eu preciso mandar, mas eu também preciso saber o que está acontecendo. Até um tempo atrás, nós tínhamos a NR17 que falava sobre doenças relacionadas ao trabalho e abordava alguma coisinha ali sobre psicossocial, não psicossocial, mas algumas doenças. Que a gente via muito falar em Ler, Dort. Hoje a gente já vê falar em burnout. O que é burnout? O burnout ele é um distúrbio psíquico, né, que você acaba adquirindo no ambiente de trabalho. Ele não é adquirido em casa. Então, assim, ele é restritamente através do teu ambiente. Então, se eu tenho uma carga excessiva de trabalho, eu não consigo dar conta, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Isso vai acumulando e eu vou chegando a uma exaustão. Ou eu quero fazer demais, né? Então, eu entro, me dedico e, de repente, eu vou perdendo essa vontade, eu vou me isolando. Eu vou me entristecendo, aquilo já não tenho mais prazer em fazer aquilo, eu vou procrastinando. Então, é aquele estresse, é a exaustão, né? Aquele desgaste, e de repente eu começo a procrastinar, eu não quero mais, eu tento até mudar às vezes de profissão, não quero mais aquilo para mim. Isso é muito comum, né? Você está numa empresa já pensando ou procurando outra. Sim. Né? Doutora, dentro desse contexto, quais outras doenças psicossociais ou doenças psicológicas que podem vir do trabalho? Você pode citar algumas delas para nós?
Sim. Eu acredito que o que está no ranking é a ansiedade. Né? A ansiedade, a depressão, os distúrbios do sono, até mesmo os distúrbios alimentares. Né? A gente tem muito disso porque tem algumas funções que ela não tem muito espaço para você sair, para você se alimentar, né? Tem muitas empresas que a gente chama os cabides, né? Que eles têm que completar a peça. Então, a peça passa por um funcionário, ele coloca um parafuso, daí vem para mim, eu tenho que colocar outra coisa e aquilo vai seguindo. Então, eu não tenho esse espaço, né? Para mim dar um tempo. Então, o que seria legal? É sempre dar um tempo entre o trabalho e um pouquinho de descanso, né? Porque daí você vai gerando até fobia, né? Não querer estar ali naquele lugar. É um sofrimento. Então, a gente diz que os riscos psicossociais é todo o adoecimento mental. Tudo que me causa adoecimento mental. Vamos mais fundo agora na parte do empresário. Na parte que é interessante para a empresa, né? Você acredita que a empresa que investir, né, na saúde mental, ela vai se tornar mais competitiva no mercado? Por quê? Ela vai se tornar mais competitiva porque ela vai ter funcionários mais empolgados em exercer aquela função, né? Então, a partir do momento que eu tenho funcionários interessados no que fazem, interessados em se desenvolver, né, interessados em conhecer mais, a evolução da empresa, né, vai ser grandiosa. Investir na prevenção vai melhorar a marca dela? Vai. Vai? Com certeza. E eu tenho mais uma pergunta de curiosidade de empreendedor também, né? Qual o perfil das empresas, né? E o que elas vão ter de vantagem investindo em saúde e segurança do trabalho, englobando tudo isso que a gente vem conversando, né? Com o passar dos anos, com a sua marca, com o seu crescimento, né? E até mesmo com a qualidade do seu produto final. O que a empresa pode ganhar com isso? O que ela vai ganhar com isso? Tendo você como uma pessoa que tem uma vasta experiência no mundo empresarial, né? Não só como psicóloga, mas como gestora, né? O que você vê nos próximos anos das empresas que investem em saúde e segurança do trabalho? O que ela vai prospectar lá na frente com sua marca em si, com seu produto, com seus funcionários e principalmente com seu crescimento? O que mais ela gosta, né? Lucros, com certeza vai aumentar os lucros e a satisfação, tanto da empresa quanto dos colaboradores, né? Porque colaboradores satisfeitos, eles vão produzir mais e isso vai crescer, né? Isso gera um crescimento. Então, a gestão dos riscos psicossociais não são uma despesa, um desperdício, um prejuízo, é um investimento. É um investimento, mesmo que ainda pode se considerar a médio e longo prazo, né? Mas vai ter, assim, uma volta muito grande para essa empresa, né? Porque ela vai conseguir, sim, crescer mais, né? Ela vai ter pessoas satisfeitas trabalhando lá. Então, isso é um ciclo, né? Eu produzo mais, a empresa lucra mais e assim concomitantemente. Doutor, em contrapartida, né, hoje a gente vê que, na realidade, os principais afastamentos são por doenças psicológicas, né? Como que a empresa pode se precaver com... Eu tenho um burnout, eu tenho que pegar 30 dias de afastamento. Isso é um tabu. E você sabe, tem funcionários bons e tem funcionários com pensamentos ainda negativos, né?
Como que você vê isso, né, dentro desse contexto que nós falamos, né, com a vinda do psicossocial dentro da empresa, vai acabar isso? Ou vai diminuir isso? Eu acredito que vai diminuir, né? Vai diminuir bastante, porque assim, funcionários espertinhos sempre vão existir. Funcionários que querem ir na onda, né, do outro. O outro conseguiu um atestado porque falou isso, eu também vou conseguir. Vou falar que tô em sofrimento, que isso está me causando, né, tais e tais desconforto, que eu não estou conseguindo trabalhar. Mas eu acredito que com essa investigação, porque precisa ter essa investigação, né? Até que ponto isso é verdade e até que ponto não. Então, se eu vou ver aonde esse funcionário está trabalhando, com quem ele está trabalhando, o que ele está fazendo, eu acredito que já dá uma ideia se realmente isso é real ou é uma modinha. Nós falamos sobre os riscos, falamos sobre os empregados, falamos sobre as empresas. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças? Cheguei numa empresa, detectei um funcionário com burnout. Está no risco psicossocial, né? Ou um setor que tenha um índice grande de burnout ou de estresse, de fadiga, tudo relacionado à nossa conversa aqui. Qual que é o procedimento que a empresa e a clínica séria, a empresa séria, tem que adotar para minimizar ou exterminar esse risco dentro da empresa? Porque isso é um problema sério, problema grave. Então, tem que se fazer o estudo, né, primeiro dessa empresa, e tem que colocar a opção, né, de técnicas preventivas, de fazer também o acompanhamento, né, desse funcionário. Preciso claro que muitas vezes eles vão precisar sim de medicamentos, né, porque o burnout ele não vem uma vez, ele não se dá uma vez só. Muitas vezes o funcionário tem ciclos, né, digamos assim, tem crises, passa, ele não fala nada, depois tem outras crises. Então, tem que haver um acompanhamento, tem que haver um olhar para esse funcionário, mas com uma equipe, né? Eu acho que até uma equipe multidisciplinar, que deve ter, não sei se todas as empresas, mas eu acredito que, como é o caso, né, da CampMed, que tem vários profissionais que podem auxiliar nisso. Especificamente sobre o burnout, doutora, eu sempre tive a impressão de que o burnout é uma coisa assim muito limite, ele é paralisante. Mas então é esse ponto que você falou ali. Você tem uma crise, ok, uma segunda crise, vai. Mas tem um ponto que ele chega e ele paralisa, certo? Porque eu li um livro há algum tempo, que é da jornalista Isabela Camargo, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Eu até pesquisei aqui o nome do livro novamente. Em que ela conta, né, o burnout dela, e que ela apresentando o jornal, né, previsão do tempo. Sim. E ela paralisou, ela não conseguia dizer o nome da capital, por sinal era Curitiba, que é o estado em que ela nasceu, Paraná, ela não conseguia, apagou tudo e ela foi substituída. E ela vinha desse tratamento de burnout, ela conta, né, de um desgaste muito grande de trabalho, e o médico dela, o psicólogo, não sei se psiquiatra, ok, mas fala assim: Isabela, você tem que dar um tempo, porque você vai ser substituída em 8 horas, né, se você continuar nesse estado. E daí ela brinca que, como, imagina, ela estava no ar, ela foi substituída em 8 minutos. Então, ele tem um ponto que ele chega, ele é paralisante mesmo. Ele corta a vida da pessoa mesmo. Ele corta. A pessoa não consegue mais fazer nada, né? Ela não consegue fazer. Então, tem que tirar essa pessoa desse ambiente. Primeira coisa, né? É que nem um jogador de futebol. Se ele se machuca em campo, tem que tirar. Né? Mas isso também, o tirar simplesmente não vai trazer nenhuma cura mágica. Ele precisa de um tratamento, ele precisa
reconhecer aonde foi que tudo começou. Por isso que é importante para a empresa ter esse levantamento, já ir percebendo os traços e já ir trabalhando em cima disso, para que não chegue nesse ponto crítico. Sim, para que não chegue nesse ponto crítico. Perfeito. Vamos um bate-pergunta rápida aqui, uma resenha rápida. Psicossocial é realidade ou é tabu? É realidade. Funcionário doente dentro da empresa é frescura ou é realidade? É realidade. O que o empresário tem que fazer para facilitar, né, o desempenho desse funcionário dentro da empresa para que ele consiga trabalhar melhor? Olhar para ele, né? Qual que é a importância disso? Você sendo visto, né, como um ser humano, né, que tem as suas necessidades. Então, isso vai te ajudar, você vai desenvolver melhor, você vai ser um funcionário melhor, né? A partir do momento que você é valorizado. As empresas fazem isso hoje, doutora? Algumas sim, outras não. Qual que é a média de porcentagem hoje nos os 25 anos de trabalho com isso? Acho que uns 30%. E os outros 70%? Ainda estão dormindo. Estão perdendo o quê? Perdendo tempo, dinheiro e os funcionários, né? E levando muito prejuízo. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Infelizmente é grande. Bom, finalizando aqui, doutora Luciana, quem quer falar com você, quem quer fazer uma sessão com você, onde que te encontra, como que é? Pode passar as tuas redes sociais, teus contatos? Me encontra na CampMed. Você tem rede social, doutora, para divulgar? Eu tenho, mas é particular. Então não tenho. Você não usa como... Não uso. Tá. Quem quiser conversar com a doutora pode mandar suas perguntas para o atendimento @campmedocupacional.com. Entra no nosso site, lá tem algumas... vai ter reformulação, né, Andréa? Sim, o site vai ficar novo. Nós vamos ter umas redes sociais novas, com link direto para tirar informações. E com muita informação para ajudar o empresário, o trabalhador, né? E o mais importante, né? O empresário que tenha dúvida, procure a gente. A gente não cobra para esclarecer dúvida. Procurem a gente. A gente está lá na CampMed, vai lá tomar um café. Para quem não conhece a CampMed Saúde Ocupacional fica na rua Professor Duílio Calderari, 1385, segundo piso. Procure a gente lá, a gente tem uma equipe técnica maravilhosa, né, para atender vocês, né, da forma mais objetiva, da forma mais clara possível. E eu sempre falo, tem muitos que cobram orientação, a gente não, a gente é um prazer orientar o empresário da melhor forma possível. CampMed não vende produto, vende qualidade e vende eficiência. Eu gostaria de mandar um abraço à doutora Sabriane. Beijão no coração, faz parte da nossa família, sempre vai fazer. Doutora Sabriane, parabéns pelo seu... Como que eu posso dizer, Andréa? Sua realização profissional, né? Sim. Que Deus esteja com você sempre, né? Um abração ao nosso irmão Daniel, que está hospitalizado ainda. Irmão, recuperação logo, esteja preparado, forte, saudável com a gente aqui. E a Andréa também tem que mandar um beijo para alguém especial. Beijo para a Aninha, minha filhadinha do coração, que me pediu para lembrar dela. Ana, nunca esqueço de você, você está sempre aqui, ó. E se você que está aí assistindo nosso programa gostou do episódio, né, acha que essas informações podem ajudar, divulga para os seus amigos, né, coloca nas redes sociais, marca a gente. E se tiver alguma sugestão de tema, também manda para a gente, que a gente vai conversando no decorrer. E o interessante, né, Andréa? Daqui a algumas semanas nós vamos ter o podcast ao vivo, né? O Café com Podcast Saúde e Segurança em Pauta CampMed, nós vamos fazer ao vivo, tirando as dúvidas de vocês ao vivo. E isso a doutora, que é legal. Com certeza voltará, porque a psicologia tem muito prazer. tema interessante aí, né? Pra gente abordar.
Inclusive, se fosse pra gente conversar, era 3, 4, 5 horas aqui de conversa direta, né? Agradeço, doutora. Doutora, muito obrigado, né? De coração por tirar essa noite aí para vir. Trabalhou o dia inteiro, tirar essa noite para vir com a gente aqui. Obrigado, Andréia, né? Mais uma vez, obrigado, família Campmed, todos os colaboradores, todos os médicos, fono, enfermeiros, recepcionistas, a dona Anice da limpeza, que cuida de nós, faz nosso cafezinho, a todo mundo. E todos os nossos parceiros, clientes Campmed. Um abraço no coração de cada um, que Deus os proteja sempre, proteja cada colaborador e proteja todo mundo aí que faz a prevenção. Todos os técnicos, engenheiros, médicos, que Deus esteja com todos. Muito obrigado por mais esse programa. Obrigado, André. Obrigado, doutora Luciane. Obrigada. Que Deus proteja todo mundo. E juntos somos mais fortes. Sempre.